Fala galera, beleza? Não vai acreditar no que o Vaticano esconde, nas coisas que o Vaticano não quer que saiba. O Vaticano, além de ser a sede do papado, é conhecido por sua incrível cultura, sua arquitetura impressionante e seus inestimáveis monumentos. No entanto, também é um centro de controvérsia e tem sua cota de mistérios obscuros. Portanto, prepare-se, a seguir conheceremos 10 histórias secretas do Vaticano. Número 10. As serpentes escondidas. Além dos escândalos em que a Igreja Católica esteve envolvida, o lado sombrio da Igreja sempre se expressa na decoração de sua Santa Sé. Basta olhar atentamente para alguns locais específicos na sala de audiências para confirmar que, a todo momento, vemos uma ou outra serpente. Desde seu design semelhante à cabeça deste réptil, com um teto que se curva e se adapta à forma da serpente, até as duas janelas em seu interior que se assemelham aos olhos, e no altar, a boca com 2 grandes colmilhos como colunas. Por fim, a escultura no centro que representa Jesus ressurgindo das cinzas, que, vista da direita, parece ser a cabeça de uma serpente. Existem muitas teorias, no entanto, a resposta que a Igreja dá a todas essas especulações está relacionada à serpente na Bíblia, como aquela lembrada no Jardim do Éden. Será coincidência ou há algo mais que a Santa Sé busca esconder? Número 9. O Anjo Caído. A ideia do bem e do mal sempre existiu no pensamento humano. Os gregos desenvolveram grandes teorias filosóficas a esse respeito, mas o catolicismo reduziu esses conceitos à salvação e ao pecado, a Deus e ao diabo. No entanto, nos corredores da Santa Sé, corre o boato de que, longe de ser uma ideia abstrata, o Vaticano já confrontou as forças malignas dentro de suas próprias fileiras. Essa possibilidade surgiu depois que se descobriu que o padre Gabriele Amorth, que foi o principal exorcista do Vaticano por 60 anos, teve um encontro com o Senhor das Trevas. Ele teria possuído um homem nas instalações da fé católica. Nessa conversa, Satanás teria admitido estar nas entranhas da Igreja, escondido pelas mãos da própria fé católica. Serão verdadeiras essas alegações ou são apenas boatos? O certo é que ainda são objeto de dúvida, especialmente após os escândalos em que a Santa Sé se viu envolvida. Número 8. Evidências de vida extraterrestre. Desde tempos antigos, tem-se especulado sobre a existência de vida fora do nosso planeta. E, é claro, qualquer prova que demonstre que isso seja verdade representaria um golpe enorme na fé, pois revelaria muitas lacunas nas teorias e discursos professados ao longo dos séculos. Isso levou muitos a supor que o Vaticano seria um dos principais interessados em ocultar da sociedade a existência desses seres de outras galáxias. No entanto, em 1998, houve rumores sobre a descoberta de crânios alongados semelhantes à estrutura óssea de extraterrestres perto do Vaticano, que teriam sido rapidamente ocultados e mantidos em segredo. Apesar disso, os entusiastas acreditam que o Vaticano guarda uma grande quantidade de evidências e objetos extraterrestres que teriam sido escondidos por séculos, quando a Igreja tinha maior controle sobre as metrópoles do mundo. O que o Vaticano realmente esconde sobre a existência de vida fora do nosso planeta continua sendo um mistério. Número 7. O cronovisor, a máquina do tempo. Em 1972, o beneditino peregrino Ernest revelou a existência do cronovisor, um projeto científico secreto financiado pelo Vaticano capaz de capturar imagens do passado. Embora pareça o enredo de um romance fantástico, a notícia foi real e chocou a opinião pública internacional. Ernest não revelou completamente o funcionamento do artefato, mas afirmou ter obtido imagens de eventos históricos, como a destruição de Sodoma e Gomorra, a crucificação de Jesus Cristo e discursos de Mussolini. Segundo o padre, o projeto foi supervisionado pelo Papa Pio XII e classificado como segredo de Estado, mas foi cancelado pelo próprio pontífice devido ao seu perigo e à restrição da liberdade humana. Afirma-se que tenha sido destruído, mas até hoje persiste o mistério sobre se o cronovisor foi completamente destruído ou se permanece oculto no Vaticano, e as supostas fotografias obtidas por esse dispositivo circulam na internet, gerando tanto crentes quanto céticos. Número 6. O julgamento póstumo. No ano de 897,
A Igreja Católica submeteu a julgamento um homem que já havia falecido, conhecido como Sínodo dos Cadáveres. O julgamento póstumo do Papa Formoso foi conduzido pelo Papa Estevão VII, seu sucessor. Formoso foi acusado de usurpar o papado, apesar de estar morto há 7 meses. O corpo do Papa foi exumado, vestido com trajes eclesiásticos e levado ao tribunal papal para ser julgado. Até mesmo um diácono foi nomeado para falar em nome do Papa falecido. Como se isso não fosse suficientemente insólito, o Papa Formoso foi considerado culpado. Todos os seus atos como Papa foram declarados nulos, seu corpo foi despojado de suas vestes e vestido com trapos, seus 3 dedos de bênção foram cortados, e seu corpo foi lançado no rio Tibre, onde os antigos romanos se desfaziam de seus criminosos infames. Número 5. A existência de Jesus. Para mais de 2 bilhões de pessoas, a existência de Jesus é uma questão de fé. Para quase 1/3 da humanidade, não são necessárias provas de que um homem chamado Jesus, conhecido por seus seguidores como Cristo, o Messias, caminhou sobre a terra. As referências escritas mais antigas sobre Jesus aparecem pela primeira vez nas cartas de São Paulo, escritas 30 anos após a crucificação, mas São Paulo nunca conheceu Jesus, embora tenha conhecido seus discípulos algumas décadas mais tarde. Os evangelhos do Novo Testamento foram escritos e narrados como se fossem baseados em testemunhos de primeira mão, mas muitos deles não são considerados estritamente históricos pelos especialistas. Por essa razão, há suspeitas de que os arquivos do Vaticano contenham comunicações entre o imperador Nero e São Paulo sobre a existência de Jesus. Alguns teóricos da conspiração acreditam que o Vaticano está escondendo evidências de que Jesus Cristo não existiu, e que ele pode ser uma tradição construída em torno de uma lenda, assim como as de Robin Hood. Número 4. Os Illuminati. Algumas pessoas acreditam que, apesar de sua dissolução na época medieval, os Illuminati persistiram por conta própria, com seus membros ocupando algumas das posições mais poderosas em todo o mundo. E, claro, uma dessas posições seria no Vaticano, onde se acredita que muitos de seus membros proeminentes façam parte dessa sociedade secreta. O desejo de dominar o mundo por meio de diversas estratégias, sendo a religião uma delas, é tão antigo quanto a própria história. Disse que o objetivo dos Illuminati sempre foi estabelecer uma nova ordem mundial, apoderando-se do papado e colocando um dos seus na cadeira do sumo pontífice. Isso supostamente ocorreu no início dos anos 60, quando o Papa Paulo VI assumiu o poder. Se isso é verdade ou não, muitos ainda acreditam que a Igreja Católica esteve envolvida desde o início nessa conspiração. Número 3. Os 3 segredos de Fátima. Em 1917, 3 crianças de Portugal receberam profecias da Virgem de Fátima. No primeiro, a Virgem lhes mostrou a visão do inferno e o que espera as pessoas no além se não se arrependerem de seus pecados antes de falecerem. O segundo foi uma predição do fim da Primeira Guerra Mundial e o início da Segunda, durante o papado de Pio XI. No entanto, o terceiro segredo continua sendo um mistério e acredita-se que seja um documento secreto escondido nos arquivos do Vaticano. Recentemente, foi revelado que está relacionado a uma visão do Santo Padre junto com outras pessoas subindo uma montanha íngreme, no topo da qual havia uma grande cruz de madeira. A suposta supressão desse terceiro segredo alimentou rumores de que seu conteúdo se referia ao fim do mundo, e a publicação de seu conteúdo não contribuiu muito para silenciar as especulações. Número 2. Transações ilícitas. Este é um dos maiores e mais controversos segredos que envolvem a Santa Sé, pois, além de ajudar milhares de seguidores do Führer a escapar, o Vaticano também participou da aquisição ilícita de arte, ouro e outras propriedades valiosas de famílias que estavam sendo perseguidas na época. Alguns acreditam que o consultor financeiro do Vaticano era um dos espiões alemães que desenvolveu um terrível plano para fazer com que o Vaticano investisse dinheiro em companhias de seguros italianas que ficavam com os ativos dos seguros de vida dessas famílias afetadas. Como o Vaticano era um investidor e não uma seguradora direta, não precisava devolver nenhum dinheiro obtido por meio desse esquema. Também se diz que o Banco do Vaticano foi estabelecido durante esse período de conflito com o objetivo de contornar as restrições que as forças aliadas haviam imposto às transações financeiras e evitar que o dinheiro chegasse aos seus inimigos. Número 1. João Paulo I, Albino Luciani, é lembrado por sua morte súbita pouco depois de ser nomeado Papa, apenas 33 dias após sua eleição.
Embora o Vaticano tenha afirmado que ele sofreu um infarto fulminante, diversas versões diferentes foram oferecidas, o que gerou suspeitas. Primeiro, disseram que ele foi encontrado por um secretário e depois por uma freira que lhe levava o café da manhã. No entanto, o fato de que, ao mesmo tempo, estava ocorrendo um grande escândalo financeiro envolvendo um banco italiano com laços com o Banco do Vaticano deu origem a rumores sobre sua misteriosa partida. Supostamente, Luciani estava ciente e desaprovava atividades ilícitas de funcionários ligados às finanças secretas da Santa Sé. Após sua morte, nunca foi realizada uma autópsia, levando muitos a acreditar que ele teria sido envenenado por indivíduos ligados a uma sociedade secreta maçônica associada ao Vaticano e ao seu banco. O Vaticano é mais do que um local de peregrinação. Você sabia dessas histórias escandalosas e outros segredos? Se acha que estão sendo ocultados, compartilhe conosco nos comentários. E se você gostou deste vídeo, por favor, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever e clicar no sino para ficar atualizado sempre que postarmos um novo vídeo com as curiosidades mais incríveis. Até a próxima!